Abra nossas vidas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Vamos falar justamente da mulher do louvor que foi louvado aqui nesta noite, sobre o vaso de alabastro. Lucas, capítulo de número 7, e verso de número 36. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Nós vamos encontrar, irmãos, o livro de Lucas. Amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo de número 7, verso de número 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, ó mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50 denários. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela tinha muito, amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer em si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vamos tomar mais assento em nome do Senhor Jesus. Nós ouvimos aqui, irmãos, um louvor muito bonito, muito maravilhoso, que
toda vez que eu ouço esse louvor na minha casa, no meu carro, na igreja, quando as nossas irmãs louvam esse louvor, a minha alma engrandece ao Senhor. Porque fala de uma atitude nobre de uma mulher que foi prestar a sua adoração ao Senhor. A Bíblia nos fala, que nós lemos aqui no livro de Lucas, no capítulo 7, o versículo de número 36, fala de um homem pecador, um fariseu, por nome Simão, convidou o mestre, o Senhor, para poder almoçar, ou quem sabe, jantar na sua casa. E uma mulher da cidade onde Jesus estava, sabia que Jesus estaria na casa daquele fariseu. Ela entra por detrás do Senhor e faz uma coisa que todos aqueles que estavam ali na casa com o Senhor, nem os discípulos, muito menos o dono da casa, fez: adorar o Senhor. Ela entrou ali naquela casa, não sabia quem estava lá, se eram os ricos, se eram empresários, se eram os ricos, se eram os governadores, o prefeito. Ela não quis saber de nada. O único propósito dela, que ela entrou naquela casa, é de adorar e reverenciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse era o único propósito daquela mulher. Ela não se importou com aquilo que iriam pensar ou falar dela. Ela ia ser mal falada, ela ia ser apedrejada, caluniada. Ela não se importou com nada disso. A única preocupação dela, que ela tinha naquela hora, naquele momento, era de adorar ao Senhor. E ali ela entra por detrás do Senhor, com os olhos já em lágrimas. A Bíblia não relata o sofrimento, a causa que essa mulher estava passando. Acredito eu que ela estava passando por um momento muito doloroso, um processo difícil na sua vida, aonde, quem sabe, muitas vezes ela queria ouvir uma palavra de conforto, uma palavra que o levantasse, uma palavra que o tirasse do fundo do poço na onde ela estava. Mas às vezes ela só ouvia palavras que contrariavam a sua pessoa, que contrariavam a sua vida, palavras que, ao invés de levantar, o a deixava ainda mais para baixo, ainda mais triste, sofrendo com aquele problema. Mas ela entrou, e quando ela entra com os olhos em lágrimas, ela começa ali a olhar os pés do Senhor com as suas lágrimas. E a Bíblia vai descrever também que com os seus cabelos elas o enxugava os pés do Senhor. Como se não bastasse isso, ela também o beijava os pés do Senhor. E isso incomodou quem estava dentro da casa. Incomodou o dono da casa ao ver essa situação, ao ver aquilo que a mulher estava fazendo. Ele, entre si, no seu subconsciente, na tua mente, ele começou a pensar assim, dessa forma: olha, se esse homem que está aqui realmente fosse um profeta, em outras palavras, se esse homem aqui realmente fosse o Messias, fosse o rei a qual muitos estão esperando, ele já o repreendia, essa mulher, porque sabia que era pecadora. Mas uma coisinha aqui, irmãos. Aquele homem, aquele fariseu, ele se esqueceu de uma coisa. Mas de que coisa? O Senhor conhece, sabe, não só conhece como sabe
quero dizer? Que Ele sonda os nossos pensamentos. Jesus. Quando o fariseu já pensou isso na sua mente, logo o Senhor Jesus toma a palavra e diz: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele diz: dize, ó mestre. Jesus vai dizer: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, outro lhe devia 50 denários. Jesus o pergunta: qual desses teve maior amor? Aí ele responde: suponho que aquele a quem mais o perdoou. Jesus vai dizer para ele: julgaste bem. Só que aí, irmão, Jesus não para, Jesus continua interrogando o fariseu. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Aí Jesus vai falar para ele: ó, eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Jesus vai dizer: eu entrei na tua casa, você nem lavou meus pés com água. Esta, desde a hora que entrou até agora, não cessa de molhar os meus pés com água, e as enxuga com o seu cabelo. Aí Jesus vai apertar ele mais um pouco. Jesus vai apertar ele mais um pouco. Não me saudaste quando entrei? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Ou seja, naquela hora que ela começa a beijar os pés do Senhor, ela estava prestando reverência ao Rei da Glória, reconhecendo o seu estado de miséria, o seu estado de mulher pecadora, frágil, como se dizia: eu estou na frente do meu Senhor, eu estou na presença do meu Rei, então eu vou reverenciar, vou adorar, porque se eu adorar a Ele, eu tenho certeza que a minha vitória vai chegar. Glória a Deus. E Jesus continua dizendo para ele: olha, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. A mulher, desde a hora que chegou, ela prestou adoração ao Senhor, coisa que os discípulos que andavam com o Senhor não fez. Nem o dono da casa que o convidou do Senhor Jesus não fez, não prestou reverência, não adorou, não reconheceu a soberania do Senhor nosso Deus. Aleluia. Aí você pode dizer assim: olha, mas é difícil adorar na prova, é difícil adorar quando alguém nos calunia, é difícil adorar quando alguém nos apedreja. Sim, mas essa mulher, será que o teu problema, o meu problema, era maior do que o problema, do que o sofrimento que essa mulher estava passando naquele tempo que ela chegou? Desde a hora que ela entrou na casa de Simão o fariseu, ela não cessou de adorar ao Senhor. Ela deu aquilo que ela
garantia de melhor a sua adoração. E ungiu os pés do Senhor com lágrimas e com pranto. E Jesus, vendo a atitude dessa mulher, disse: olha, por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus está dizendo para mim e para você nesse momento: olha, não importa a circunstância, não importa a situação em que você está passando, se alguém se levantou contra você ou deixou de fazer alguma coisa para você, não importa, somente adore, somente entra na minha presença e adore. Aleluia. Mas não se importa porque seu vizinho da direita ou da esquerda, da frente, de trás, irá dizer de você: somente adore, somente reverencie o nome do Senhor. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Quando Jesus fala isso para a mulher: perdoados estão os teus pecados, outra pessoa estava à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Quem é este que entra na casa de um fariseu, que come com pecador, que recebe todos aqueles que vêm a ele, e quando ele despede a multidão, não sente aquele gozo, aquela alegria na alma, porque encontrou comida para saciar a sua fome. Glória a Deus. Quem é este? Este é Jesus, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Aí Jesus disse para ela: mulher, a tua fé te salvou, vai de paz. Irmãos, tudo que aquela mulher precisava era de um refrigério para a sua alma. Tudo que aquela mulher precisava era ouvir uma palavra de amor, uma palavra de perdão, uma palavra que levantava a sua autoestima. Por que, irmãos? Aquela mulher, ela já não estava com a vida sua amargurada de tantas desilusões, de tantas dificuldades, de tantos problemas que ela havia passado. Ela já estava ali com a sua alma triste, já não tinha mais, quem sabe, creio eu, que já não tinha mais perspectiva nenhuma. Mas quando ela tem o encontro genuíno com o Salvador, quando ela encontra com o Senhor Jesus, ela encontra o refrigério que a sua alma precisava, o descanso que a
sua alma precisava. Amém, Jesus. Porque ela sabia, irmãos, que nenhuma outra pessoa poderia aliviar o seu fardo, aliviar, tirar essa tristeza, essa angústia que ela passava, a não ser o Senhor Jesus. Glória a Deus. A não ser o Senhor Jesus. Aleluia. Como não lembrar daquela mulher que foi ao poço de Jacó, mulher samaritana, que foi ao poço de Jacó tirar água, e Jesus estava ali sentado na beira do poço. Quando ele vê que a mulher se aproxima para tirar a água daquele poço, aquela mulher também estava ali com a sua vida, com a sua alma angustiada, aflita, estava com a alma ali amargurada, de só julgamento, de só apedrejamento, de só ouvir coisas que não satisfazia a sua alma. Jesus vê que ela se aproxima, que ela lança o balde sobre o poço para tirar a água. Jesus pergunta: ó, dá-me de beber. Glória a Deus. Aleluia. Aquela mulher, ao ouvir Jesus dizer: olha, dá-me de beber. Aquela mulher fica pasma, ela não entende nada, ela ainda replica: olha, como sendo tu, judeu, me pede de beber, sendo eu mulher samaritana. Você talvez não sabe que samaritanos e judeus não se comunicam, não se conversam, não se olham, mas ela não sabia que Jesus já havia quebrado essa maldição, que Jesus já havia quebrado esse jugo. E Jesus disse para ela: olha, se tu conhecesses o dom de Deus e quem lhe pedirias dar-lhe de beber, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. A mulher olha e diz: Senhor, como isso pode acontecer? Você não tem como tirar a água do poço, pois o poço é fundo. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que ele mesmo fez o poço, furou o poço, bebendo ele mesmo da sua água, seus filhos e seu gado. Quando tu dizes da água da vida, Jesus disse para ela: mulher, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede novamente, mas a água que eu lhe der é uma água diferente, é uma água que se você beber, ela vai fluir dentro de você, ela vai jorrar dentro de você, uma fonte que vai te jorrar rios de água viva, que vai te levar você ao céu. É, meu Deus. A mulher começa a se interessar pela conversa, diz: Senhor, então dai-me dessa água. O interessante, irmãos, que segundo os historiadores, Jesus passou cerca de 45 minutos conversando com a mulher samaritana. E nesses 45 minutos nós não vimos Jesus dirigir a ela palavra que a ofendesse ou a que maltratasse ou que falasse alguma coisa dela. Não, Jesus não abriu a boca para falar nada. A mulher por si só, ao ouvir a palavra, o que Jesus estava falando, ela abre a sua boca. Jesus espera: então vai e chama o teu marido. Aí ela abre a boca e diz para o seu Senhor: eu não tenho marido. A mulher confessa que a boca dela que ela não tinha marido. Jesus disse para ela: olha, disseste bem, disseste com verdade, não tenho marido, tiveste sim, o que você tem agora não é teu. Aí a mulher começa a ouvir Jesus relatando, contando a sua história, e a mulher começa a se interessar ainda mais pela conversa. Diz: olha, vejo que tu és o profeta, o Messias, a qual nós estávamos esperando, porque somente ele sabe e conhece os pensamentos do que está profundo e oculto. Aí, essa mulher, ela se converteu naquela hora, ela se tornou uma grande missionária, porque ela voltou para a cidade dela e começou a anunciar a palavra do Senhor a todas as cidades, dizendo: olha, tem um homem lá no poço de Jacó
Ele contou a minha vida, a minha história, sem eu lhe contar nada. Olha, será que ele é o Messias? Quando ele falava, o meu coração ardia, transbordava, porque a palavra era diferente, o gosto era diferente. Olha, eu provei daquela fonte, daquela água, vamos lá, porque eles também podem te salvar, ele também pode curar a ferida que há na sua alma. Aquela mulher foi uma grande adoradora do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí você me pergunta, mas por que só estava Jesus e a mulher? Cadê os discípulos? Eu vou te explicar por que os discípulos não estavam. Há ocasiões que obreiros, pessoas desestruturadas, despreparadas, não podem estar juntos. Quando o Senhor ou o pastor está tendo um particular com aquela pessoa. Por quê? Imagine se Pedro era valente, Pedro era, né? Se Pedro estivesse ali na hora com o Senhor, conversando, e vendo Jesus conversando com aquela mulher, na hora já ia pegar uma pedra, já tacar a mulher, já apedrejar a mulher, não tinha preparo. Tem coisas que é só você e papai. Meu Deus. Tem coisas que ninguém precisa saber, só você e papai. Só você, pastor e a pastora. Ninguém Meu mais. Deus. Meu Jesus. Por quê? Isso que Jesus mostrou chama-se vigilância. Porque se os irmãos imaginam, se o pastor e a pastora está conversando com uma irmã, com um irmão, com uma família dentro da igreja, e chega um obreiro despreparado, desestruturado, e começa a ouvir aquilo que o pastor e a pastora estão conversando com aquela família, e de repente, aquele obreiro que ouviu por falta de vigilância, por falta de prudência, começa a contar para todo mundo fica sabendo o que a pessoa estava passando. Prudência, vigilância. Primeiro se estrutura, se prepara, psicológico, emocional. Aí sim. Glória a Deus. Nesta noite, saia do propósito do particular com você e Deus. Sim, Jesus. Entra no seu quarto, lá no seu aposento. Tem pessoas que têm costume de orar com a porta fechada. Não faça isso não. Que você, quando você entra no seu aposento para orar e a porta está fechada, nosso adversário é espírito, fica rondando. Então ele escuta tudo. Você estando com a porta fechada, você está cantando as brechas. O inimigo não vai ouvir.